A proposta de emenda à Constituição que limita os poderes de investigação do Ministério Público, a PEC 37, foi um dos temas debatidos durante sabatina nesta quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça. Os senadores aprovaram uma indicação para o Conselho Nacional de Justiça e outra para o Conselho Nacional do Ministério Público. A PEC ainda está em discussão na Câmara, mas já provoca polêmica no Senado. Os senadores da Comissão de Constituição e Justiça questionaram a atuação dos promotores nas investigações criminais. Qual é a responsabilização e se os senhores são favoráveis a algum tipo de responsabilização daqueles que cometem abusos, daqueles que pegam uma figura política, um governador, um senador, um deputado estadual, federal, um vereador, um prefeito, coloquem ele na parede e fazem tiro ao alvo da fotografia dele e da história dele. A PEC 37 vem sim para cercear os poderes de investigação do Ministério Público. Não adianta tampar o sol com a peneira. O promotor de justiça, Marcelo Carvalho, aprovado para o Conselho Nacional do Ministério Público, disse que é contra a PEC. Não é bom para nenhuma instituição, inclusive ao Ministério Público, que não haja possibilidade de controle por parte de outra. Então, a exclusividade da investigação por parte da polícia, acho que é muito ruim à sociedade. A OAB já se posicionou a favor da PEC 37, mas o indicado pelo órgão para o Conselho Nacional do Ministério Público defende que o Congresso deve buscar uma solução para o problema. Nós podemos ter, sim, pensamentos divergentes, porque isso faz parte da democracia, do fortalecimento das instituições, isso faz parte do engrandecimento das instituições. A recente resolução do Conselho Nacional de Justiça, obrigando os cartórios a registrar o casamento de pessoas do mesmo sexo, também foi debatida durante a sabatina. Eu entendo que não é de competência do CNJ, nessa matéria específica, legislar através de resolução. Essa matéria é de competência dessa Casa Legislativa, do Congresso Nacional. As indicações de Paulo Eduardo Pinheiro Teixeira para o Conselho Nacional de Justiça e de Marcelo Ferra de Carvalho para o Conselho Nacional do Ministério Público foram aprovadas em regime de urgência para votação pelo plenário do Senado. A regulamentação da atividade do revisor de textos em braille, a promoção do turismo nacional e o incentivo ao transporte coletivo, outros temas discutidos em comissões do Senado. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou a recondução de Leandro Reis Tavares ao cargo de diretor da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A decisão ainda precisa passar pelo plenário do Senado. Também foi aprovado o projeto que regulamenta as profissões de transcritor e de revisor de textos em braille. A proposta segue agora para a votação na Câmara dos Deputados. É tão grave essa questão que hoje mesmo nos jornais, você vai estar estampado, que 3 cegos foram proibidos de entrar no avião, porque alegaram que só podia ter um por motivo de segurança nacional. Mais do que nunca esse projeto vem atender a essa grande vontade desses brasileiros e brasileiras de ter acesso permanente de uma leitura em braille de qualidade. Por isso a questão do revisor é fundamental. A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo iniciou um ciclo de debates sobre os projetos de promoção do Brasil para os grandes eventos internacionais que ocorrem nos próximos 2 anos, como a Copa das Confederações, a Jornada Mundial da Juventude, a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos. O presidente da Embratur quer combater as práticas que prejudicam o aumento do turismo nacional, como a falta de concorrência na aviação e as altas tarifas cobradas pelos hotéis. Eu nunca encontrei nenhuma razão científica, concreta e objetiva para muitas das tarifas hoteleiras que são cobradas no Brasil. E isso é um erro, isso é um equívoco. Isso significa, em nome do imediato, renunciar ao futuro. Em nome de ganhos táticos, renunciar a ganhos estratégicos. E isso compromete a imagem do destino turístico Brasil de modo duradouro.
A Comissão de Infraestrutura aprovou 2 projetos de lei relacionados aos transportes coletivos. O primeiro cria o regime especial de tributação, Retransp, destinado a incentivar a ampliação e modernização do transporte de passageiros, tanto rodoviário quanto ferroviário. O outro projeto estabelece condições de circulação e a obrigatoriedade de saída de emergência nos veículos de transporte coletivo. A proposta também define como infração trafegar nas vias exclusivas de circulação de ônibus e pune com mais rigor os veículos que estacionam em paradas de ônibus. As pessoas que não têm condições de comprar um carro, não têm condições de comprar uma motocicleta, que moram longe do trabalho, precisam utilizar o transporte público de passageiros, o transporte de massa. Portanto, esse transporte tem que ser de boa qualidade. E para ser de boa qualidade, não basta comprar ônibus novos ou trens novos. Nós temos que ter acessibilidade, rapidez no trânsito. E nós vamos ter isso com uma legislação específica para atender não o ônibus, mas as pessoas que estão dentro dos veículos de transporte de massa. A Comissão de Educação realizou audiência pública para analisar o projeto de lei que estabelece penalidades para os pais ou responsáveis que não comparecem à escola dos filhos para acompanhamento de seu desempenho. Pelo texto, a presença na escola deve ocorrer pelo menos uma vez a cada 2 meses e o não cumprimento pode acarretar multa de 3% a 10% sobre o salário mínimo. Depois de aprovado, o texto ainda vai ser discutido pela Comissão de Constituição e Justiça. O presidente do Senado, Renan Calheiros, voltou a dizer que não vai pautar medidas provisórias que venham da Câmara com menos de 7 dias para perder a validade. Os deputados apreciam em plenário 2 MPs que vencem no dia 3 de junho. Para que os senadores analisem as matérias dentro do prazo defendido por Renan Calheiros, as 2 medidas precisam ser votadas na Câmara ainda nesta semana. Se for o caso da Câmara mandar para o Senado uma medida provisória com menos de 7 dias, a responsabilidade não é do Senado, a responsabilidade é da Câmara, porque ao fazer isso, ela está retirando prazo do Senado debater melhor a matéria e decidir melhor sobre qualquer assunto. Essa é uma decisão tomada com o plenário da Casa e portanto, para que ela seja modificada, ela terá que ser modificada com o plenário da Casa novamente. Porque o plenário é soberano. O presidente do Senado, Renan Calheiros, convocou sessão do Congresso Nacional para a próxima terça-feira, destinada à leitura de vetos presidenciais. A reunião servirá também para declarar a prejudicialidade de vetos antigos por decurso do tempo. Renan estimou que mais da metade dos 3.000 vetos acumulados estão nessa situação. Em seguida, haverá reunião com líderes partidários para estabelecer uma pauta de apreciação dos vetos remanescentes. O governo liberou o Congresso para negociar com os governadores a reforma do ICMS. Mas a medida provisória que cria o Fundo de Compensação para os estados deve perder a validade. Faltou quórum e também acordo para votar na comissão mista a medida provisória 599, que compensa as perdas dos estados com a reforma do ICMS. A MP vence no dia 3 de junho. O relator, senador Walter Pinheiro, deu como certa a perda da validade. Todo mundo sabe exatamente os motivos, a medida provisória efetivamente já perdeu a sua validade, até por conta da possibilidade de tramitar. O motivo da falta de acordo é a resolução que altera a cobrança do ICMS entre os estados. Hoje há 2 alíquotas, de 7% e 12%. A proposta inicial da reforma do imposto era unificar em 4% para tentar acabar com a guerra fiscal. Mas o texto aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos fixou 3 alíquotas, de 4%, 7% e 12%. Proposta que desagrada os estados e o governo. O principal interessado em fazer a reforma do ICMS somos nós, que enviamos o projeto. Só que esse projeto ele foi desvirtuado, ele não está da forma como nós tínhamos elaborado a partir de uma discussão ampla com o Senado, com os governadores, e, portanto, ele não reflete mais o equilíbrio que é necessário ter. Não aprovar essa matéria é a sobrevivência dos estados em desenvolvimento.
Aí não é nem uma questão partidária, é questão de sobrevivência. Uma questão de poder os estados em desenvolvimento terem a chance de continuar progredindo e crescendo e cada vez mais dando a oportunidade de industrializar e também de empregos diferenciados para a população. O governo também é contra as emendas feitas na Câmara a um projeto que renegocia as dívidas dos estados e valida os incentivos fiscais já concedidos. Essa proposta de autoria do Executivo também fazia parte da negociação para a reforma do ICMS. O desacordo entre o governo e o Congresso paralisou a reforma do ICMS, mas os senadores ainda tentam prosseguir. Eles vieram ao Ministério da Fazenda apresentar uma solução, aprovar no plenário a resolução que já passou pela Comissão de Assuntos Econômicos e criar os fundos de compensação dos estados por projeto de lei. Por esse projeto, também seria possível renegociar as dívidas estaduais e validar os incentivos já concedidos. O governo aceitou a proposta e liberou o parlamento para negociar com os estados. Nos próximos 15 dias, os senadores esperam aprovar a resolução que altera as alíquotas do ICMS no plenário, com alguns ajustes para chegar a um acordo. Aquilo que está sendo mais discutido com os estados, com os secretários de Fazenda, somente dos estados que discordaram, é basicamente a questão da informática. E, evidentemente, questionamentos com relação aos 12% da Zona Franca de Manaus. Mas coisas absolutamente compatíveis. Veja a seguir, senadores fazem vistoria no Estádio Nacional de Brasília e sessão especial devolve o mandato a Luiz Carlos Prestes.